Você acredita em sorte ou em azar? Você se acha um cara sortudo, uma pessoa sortuda, uma pessoa azarada? O que você pensa acerca da sorte ou do azar? E ou do azar, né? Eu pretendo falar um pouco hoje sobre isso aí. Como é que a Bíblia trata esse termo sorte? É interessante, a gente fala, muitas vezes a gente escuta as pessoas, boa sorte. Como é que fala lá? Puxa vida, hein? Foi pura sorte isso. O cara, a pessoa nasceu com uma sorte danada. Nossa, que azar, hein? Foi puro azar. Não era para acontecer isso. Ele estava na hora errada, como é que fala? No lugar errado, na hora errada. Foi azar total. Como é que a Bíblia trata sobre esse tema, sobre essa palavra, sorte? A Bíblia fala em sorte. Só que esse termo não quer dizer sorte do acaso, né? O que você entende por sorte? Eu vou jogar numa loteria e vou ganhar. Pô, o cara é sortudo, tal. A Bíblia não trata a sorte dessa forma, como um acaso. Ela tem uma tradução, ela aparece em hebraico, né? Assim, muito no Velho Testamento, no Novo também. A gente vai ver aqui algumas passagens, né? É um termo chamado goral, essa é a pronúncia, não sei se essa é a pronúncia, né? E quer dizer o quê? Quer dizer lote, quinhão, porção. Não significa, não se trata que é alguma coisa que veio do acaso, e sim algo que é dirigido, vistoriado, decidido por Deus. Nunca é o acaso. É o sim que a Bíblia trata, né? E a Bíblia fala em lançamento de sortes. Era um termo, né, vamos dizer assim, um termo ou um método utilizado por Deus. Enquanto Deus não tinha tomado uma decisão, o pessoal lançava sortes. Aí sim Deus ia lá e decidia o que seria feito para aquela determinada coisa, para aquela determinada circunstância. A gente vai ver aqui alguns textos que mostram isso. Não tinha, quando Deus ainda não tinha revelado a sua vontade pelo profeta, eles iam lá e lançavam sortes. Vamos ver o que Deus decide. Então era o lançamento de sorte. Mas eles já sabiam que aquela sorte não era o acaso. Era simplesmente que Deus ainda não tinha revelado pelo profeta e iria passar a revelar agora. Então nada foge ao controle de Deus, ele que decide todas as coisas. Tem alguns textos, a gente não vai ler, eu vou contextualizar rapidamente, e aí eu vou falar para vocês de onde que é. Por exemplo, né, lembra que eu falei que Deus prometeu uma terra para a nação de Israel? Falou, aquela terra vai ser de vocês, vai lá e ocupam a terra. Só que eles eram 12 tribos, e teriam que dividir aquela terra em 12 pedaços. E então o Josué, isso está em capítulo 18 de Josué, versículo 10, lançou sortes. Mas isso não significa, ele lançou sortes perante o Senhor, não significa que dei sorte, peguei aquela terra maravilhosa, dei azar, peguei aquela terra ruim. Não, era puramente Deus decidindo. Deus sabia, aquela tribo, ela, ela mexe com muito gado. Então, aquela terra tinha que ter um pasto, tinha que ter uma água para o gado beber. Aquele outro mexe com plantação, planta cereais. Puxa, então não precisa ter pasto, pode ser um lugar talvez montanhoso, mas tem que ter água, tal. Era Deus que estava decidindo, mas Josué lançava sortes, que era esse termo. Um outro termo era o bode emissário. Vocês já ouviram falar naquele termo, bode expiatório? O que é o bode expiatório? Né, tem aquele cara lá sempre leva a culpa de tudo. Ele é o bode expiatório da turma. Tudo que acontece é ele que leva a culpa. O bode expiatório era realmente isso.
era quem levava a culpa. Então, Arão era o sacerdote da época, ele escolhia 2 bodes. Um era para o Senhor, para o holocausto, né, para o sacrifício, e o outro era o emissário, era o bode expiatório. Era o bode que ia fugir para o deserto, levando a culpa da nação de Israel. Interessante esse termo, isso está em Levítico 16, capítulo 8. Era o bode expiatório. Então, Arão lançava as sortes para ver qual bode que ia ser sacrificado e qual bode que ia para o deserto levar o pecado de toda a nação de Israel. Tem não sei se vocês já viram, né? Isso tem ilustração de criança tal, de Jonas, né? Que foi engolido por um peixe grande. Jonas, Deus deu uma missão para Jonas. Jonas, você vai lá naquela cidade, em Nínive, e vai pregar o arrependimento. Se as pessoas se arrependerem, eu não vou destruir aquela cidade. Mas agora, se não se arrepender, aí olha a cabeça do Jonas. Jonas falou assim: mas não vou mesmo. Eu sei que Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, e já sei que ele não vai destruir Nínive. Então, para que eu vou lá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou me esconder aqui de Deus e vou embarcar no primeiro navio para Deus não me achar, para deixar eu quietinho aqui. Foi o que, foi o que Jonas tentou fazer. Jonas pegou, isso que eu estou falando, ele mesmo fala. Deus mesmo fala: pô, por que você fugiu da minha missão? Deus pergunta, e Jonas fala: Senhor, eu sei que tu és misericordioso, longânimo e tal, o senhor não ia destruir Nínive. Então ele tava triste, porque era uma cidade que tinha 120 mil habitantes, e o povo se arrependeu. Olha que legal, né? E Deus queria que Jonas fosse lá fazer essa missão. No fim, ele acabou indo, né? Porque o que aconteceu? Ele tentou fugir, entrou no navio, o navio zarpou, e lá pelas tantas caiu uma tempestade tremenda que começou a chacoalhar aquele navio, e os marinheiros, todo mundo falou assim: nós vamos morrer aqui. Por que isso está caindo sobre nós? Pô, de quem que é a culpa? Vamos lançar sortes. Quer dizer, era Deus no controle daquela missão. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Aí os marinheiros falaram assim: pô, a Jonas mesmo falou: olha, o problema é comigo, me lança no mar, que aí essa tempestade vai acabar. E foi o que eles fizeram. Eles pegaram Jonas, lançaram no mar, aí a tempestade se acalmou, veio um grande peixe e comeu Jonas. Comeu não, né? O Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e aí o peixe vomitou ele numa praia, e aí ele foi lá e cumpriu a missão dele. Mas eles lançaram sortes em cima do Jonas. E quem era? Caiu, a gente já sabe a história de Jonas, Jonas teve azar. Não, era Deus no controle dessas coisas. E muitas outras vezes aparece esse lançamento de sortes no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, aconteceu um lançar de sortes e aí acabou isso. E eu vou explicar para vocês por que acabou. Jesus tinha 12 apóstolos. Um deles, Judas Iscariotes, traiu Jesus. E aí foi uma traição, eu já fiz esse estudo uma vez, né? Porque Pedro também traiu Jesus. Pedro não negou Jesus 3 vezes? Traiu. Só que Pedro se arrependeu e Judas não. Mas aí Judas foi e se enforcou. Então eles ficaram com 11 apóstolos. Eles precisariam ter mais um. E aí lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Matias. Esse foi o 12º apóstolo, então, para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Muito bem. Aí acabou. Você, desse ponto, isso está em Atos, capítulo 1, versículo 26. Desse ponto em diante, você não vai mais ouvir falar em lançar sortes no Novo Testamento. Por quê? Porque em Atos 2, no próximo capítulo, veio a descida do Espírito Santo. Então, o cristianismo marca o início da igreja, a igreja com I maiúsculo, né? Não é a denominação, a igreja X, a igreja Y, a igreja Alfa, a igreja Beta, não.
a igreja com I maiúsculo, ou seja, todos aqueles que professam e seguem a Jesus Cristo e têm Jesus Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor. E nesse capítulo, em Atos 2, caiu o Espírito Santo sobre as pessoas. Eu já falei uma vez aqui para vocês, né? E o que é? Como assim caiu o Espírito Santo sobre as pessoas? Quando você se converte de coração, você entende que você não é nada, você entende que você é um pecador, você pode até não saber dar nome para os seus pecados por enquanto, né? Mas você reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus. E você fala, puxa vida, eu sou um pecador, eu não sou digno de Deus. Mas você pede perdão para Ele, você se arrepende e entrega a sua vida para Ele. Por quê? Ele entregou a sua vida por você. Ele morreu na cruz por você, por mim. Aquele sangue derramado foi para purificar você dos pecados. Lembra lá que eu falei agora mesmo do bode? Que um era para sacrifício? Naquela época, como é que os pecados eram perdoados, eram cobertos? Através de sangue, de animais, de sacrifícios, de holocaustos. E aí, quando Cristo veio, ele fez esse sacrifício por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele deu a vida por você e por mim. Ninguém mais, nem pai dele, nem mãe dele, nem os apóstolos, nem ninguém. Ele deu a vida por nós. Então, quando você entende isso de coração e se arrepende lá do fundo do seu coração, pronto, você é salvo. Vai acontecer alguma coisa com você? Vai cair um raio na sua cabeça? Você vai tremer? Você vai levitar? Não. Você é salvo. Deus já falou, bom, então esse aqui é meu, eu vou pôr ele aqui na minha mão e ninguém mais vai arrebatar ele da minha mão. Ninguém mais vai tirar ele da minha mão. E aí, quem vem habitar dentro de você? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração de todos os cristãos. A Bíblia diz, Deus diz, sede santos, lá em Levítico ele fala, porque eu sou santo. Então você passou a ser um santuário de Deus. É por isso que agora você não precisa mais de intermediários. Ninguém tem que falar recados de Deus. Ninguém vai falar para você fazer tal coisa em nome de Deus. É o próprio Deus que vai falar as coisas para você. É o próprio Deus. Por quê? Porque o Deus Espírito Santo habita em você. Lembra lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como é que Deus dirige o seu povo daquela época de Atos 2 para frente, até agora? Através do Espírito Santo. Ele guia você através do Espírito Santo. E olha, é impressionante, é assim, uma coisa muito segura, muito amada você ter o Espírito Santo em você, porque as decisões que você toma, você coloca para Deus. Senhor, eu devo seguir por aquele caminho ou aquele caminho. E Deus vai te falar o caminho. Às vezes, não é instantâneo. Às vezes demora. Mas você tem que esperar. Isso também é um exercício para a sua ansiedade, caso você seja ansioso ou ansiosa. E olha, você pode ter certeza, quando você coloca essas coisas diante de Deus, Ele vai te responder. Você tem que esperar. Eu já experimentei isso muitas, inúmeras vezes, para todas as decisões que eu tomo. E às vezes eu tomo decisões sem esperar pela resposta dele. E já me dei muito, muito, muito mal com isso. Foram circunstâncias que eu me estrepei pelas más escolhas que eu fiz, porque eu não esperei a resposta de Deus, porque eu estava com pressa, eu estava ansioso, eu estava achando que se eu não agarrasse aquela situação iria sair das minhas mãos, e na realidade era para sair mesmo, não era para eu ter entrado nessa furada, e pronto, entendeu? Então você
pede para Deus e Deus vai te dar a resposta. É assim que funciona com o povo de Deus. Coloca para ele que ele te responde. Não tem esse negócio de jogar dadinho, de sorte, como é que fala aquele negócio? É, bem me quer, mal me quer, aquele negócio. Não, é colocar na mão dele. Aqui, ó, a gente faz uma pergunta, então, diante de tudo que nós vimos agora. O cristão deve acreditar em sorte? A Bíblia diz assim, olha, quer ver? Por exemplo, tem um texto muito legal aqui de Provérbios 16, 33, que diz assim, ó, para fazer um sorteio são lançados os dados. Vamos sortear aqui, lançam os dados. Mas toda decisão procede de quem? Do Senhor. Então não tem esse negócio de sorte. Eu tive sorte. Não, eu ganhei. Não, então eu posso jogar na loteria. Eu posso olhar para Deus e jogar na Mega Sena, na loteria. Não, não existe isso. A gente está falando de jogo de azar, né, que chamam jogo de azar. Você vai estar gastando dinheiro, um dinheiro que não é seu, é de Deus. Quando você se converte, você entrega tudo que você tem para Deus, tudo. Tua casa, tua roupa, teu dinheiro, tuas joias, tuas propriedades, teu carro, tudo, a tua vida agora é dele. Você passa a ser o quê? Um mordomo das coisas dele. E ele não ia querer ver você gastando o dinheiro dele em jogo, certo? Então, né, nem vamos entrar nesse mérito aqui, mas não existe esse negócio. Ou então eu vou pedir para Deus me soprar aqui uns números para eu jogar na Mega Sena. Não existe isso aí, né? Mas aqui, ó, você pode lançar sortes, mas a decisão procede do Senhor. O que a Bíblia ensina mais? Quer ver? Ó? Provérbios 3, olha aqui, ó, 3, 5 e 6. Ó. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Quando ele fala aqui em todos, é em todos. Você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração. Isso é muito legal, é muito legal. Eu estou falando para vocês de experiência, o Espírito habita em você. Ele vai te guiar, ele vai te levar para lugares seguros. Pode ter certeza disso. Tem um outro texto aqui em Salmo, que diz assim, Salmo 37, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega tudo para ele. Confia nele e ele vai fazer tudo que ele achar que ele tem que fazer para a sua vida. É isso aí que a Bíblia ensina. Lá em Romanos, capítulo 8, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas vão cooperar para o seu lado. O cristão, então, não vive pela sorte, vive pela providência de Deus. É assim que o cristão deve viver. Então, peraí, bom, a gente falou em sorte, sorte, sorte. E azar? A Bíblia nunca fala de azar. A Bíblia fala de pessoas que a gente comentaria assim, a meia boca. Caramba, pensa num cara azarado. É o cara. Pensa num cara que nasceu sem sorte. Caramba, olha o que o destino fez para esse cara. Olha o que a sorte. Esse cara nunca teve sorte na vida. Essa pessoa. Vou falar alguns casos aqui. Por exemplo, José. Eu já contei a história de José para vocês. José era um dos irmãos. Lembra que eu falei das 12 tribos? José era um dos filhos de Isaac e de Israel, né? E ele era rejeitado dentre os irmãos, né? E aí o que aconteceu? Os irmãos tinham inveja dele, inveja. Então pegaram ele, pegaram José, iam matá-lo. O irmão mais velho falou: não vai matar o garoto. Aí o irmão mais velho saiu para alguma coisa. Quando voltou, o que os caras fizeram? Botaram o menino numa cisterna. Cisterna era aquele negócio de armazenar água.
Só que não tinha água, então o moleque ficou na lama, ia morrer lá. Aí passaram os viajantes, os irmãos falaram, pô, peraí, vamos ganhar grana. Aí a gente mata um bicho aí selvagem, esfrega a túnica dele no sangue e fala para o nosso pai que ele morreu. Foi assim que fizeram com José. Então José foi vendido. Para o lugar onde ele foi vendido, ele acabou se tornando escravo. Ele foi preso injustamente, ficou um tempo na prisão injustamente. Por que eu falo injustamente? Se vocês quiserem ler a história de José, está de Gênesis 37 em diante, até o final do capítulo de Gênesis. A mulher do chefe dele, do amo dele, vamos dizer assim, José devia ser um cara atraente, a mulher botou os olhos nele e queria transar com ele. E ele não queria, porque não era certo. Ele falou: meu senhor me pôs acima de todas as coisas aqui nessa casa. Eu só não sou maior que ele na cama. Falou assim mesmo. E a mulher queria porque queria. No fim, ela acabou agarrando ele usava uma túnica, ele caiu fora, e ela ficou com a túnica, e aí gritou, os outros empregados foram lá, pegaram o cara, ele quis, né, estuprar a patroa aí, alguma coisa assim. Conclusão, foi preso. Então ele foi preso injustamente, foi vendido, foi judiado, foi massacrado. Então o mundo iria falar exatamente, pô, mas que azar, hein? Ô, José, você é um cara azarado, hein? Você. Agora, olha o que ele fala aqui. Isso está em Gênesis 50, capítulo 20. Ele diz assim: certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida, porque os irmãos foram sem conhecer ele, foram buscar alimento no Egito, porque iam morrer de fome. O pai mandou eles irem para lá. E aí o que aconteceu? Eles não reconheceram o irmão, e o irmão os reconheceu. Aí acontece aí do 37 até o capítulo 50, aquela história, né? José testando os irmãos e tal. E aí, no fim, ele se deu a conhecer pelos irmãos. E aí os irmãos falaram: pô, o cara poderoso desse, ele vai matar todos nós, né? Foi azarado, mas aí ele vem com essa daí, com esse discurso aí, fala que Deus controlou tudo aquilo para salvar muitas vezes. Então, houve maldade humana, muita maldade. Os caras foram maus, os caras foram perversos. Eu até dei um estudo uma vez sobre perdão, quer dizer, perdoar, né? Muita gente pode te magoar, as pessoas, teu chefe, teu subalterno, ou um colega, um amigo, sei lá, um conhecido, pode te causar males, mas você nunca espera um familiar seu, um irmão seu, vá te causar tudo isso. E foi assim com o José. Então, que azar, né? Então, assim, os caras foram maus, foram cruéis, cruéis mesmo. Mas o que aconteceu? Deus tinha um propósito. Deus sempre estava no controle dele, daquela família. Por conta dele, essa família teve continuidade. Por conta dele, Israel, mais tarde, tempo mais tarde, virou uma nação. Incrível isso, né? Muito incrível. E aí o mundo, azar. Vamos falar de Jó. Eu não sei se vocês já leram o livro de Jó ou já viram, ou aquela pessoa tem a paciência de Jó. Por quê? O que aconteceu? Jó era uma pessoa muito bem de vida, ele era uma pessoa muito respeitada, as pessoas levantavam na praça quando ele passava. Ele era uma pessoa bem querida, bem vista, uma pessoa bondosa, uma pessoa que devia ser amorosa. E olha o que aconteceu com ele. Ele perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos e filhas, perdeu a saúde, quase morreu. E aí, é um cara azarado de novo, né? Nada aconteceu a Jó por azar. Tudo aconteceu porque Deus estava no controle. Foi o diabo que pôs a mão em Jó. Foi o diabo. E olha só, o diabo pôs a mão em Jó com a permissão de Deus. Deus permitiu isso, porque Deus conhecia o coração de Jó. Então ele sabia que Jó não iria traí-lo.
E talvez esse livro de Jó, eu já comentei uma vez aqui, que eu ficava mal quando eu li o livro de Jó. Eu falei, caramba, Jó era um cara, se você pegar o começo do livro de Jó, aqui, ó, o primeiro capítulo de Jó, olha o que Deus fala de Jó, quer ver? Ele era um homem íntegro, que se desviava do mal. E eu li esse livro, eu falava assim, não, ó, eu ficava mal. Olha só, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Eu falava, se Deus permitiu que o diabo fizesse tudo isso com Jó, ele era um homem íntegro, bondoso, e eu, que sou um miserável, pobre, cego e nu, eu temia, eu tinha medo de ler o livro de Jó. Mas, de tantas vezes que eu li, eu aprendi uma coisa, né? Você aprende, Deus fala no seu coração. Jó nunca, nunca, em todos os capítulos, acho que são 42 capítulos, se eu não me engano, Jó nunca tirou os olhos de Deus, nunca. Ele tinha assim, um relacionamento com Deus maravilhoso, maravilhoso. Tanto é que Deus fala com ele. Nos últimos capítulos, Deus fala com ele. Deus ele faz 47 perguntas para Jó, para mostrar a sua grandeza. Mas aconteceu tudo isso com Jó. E aí, então o cara é azarado? Não. Deus estava no controle, Deus tinha um propósito para isso, né? Aí a gente pega Paulo. Paulo foi um apóstolo nascido fora do tempo, porque ele, embora não tenha convivido com Cristo, mas ele viu a Cristo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia os cristãos. Aí Cristo foi lá pessoalmente e chamou ele, e deu uma dura nele, e aí ele virou um apóstolo totalmente defensor. O Velho Testamento tem 27 livros, né? São 27 livros. Eu acho que ele escreveu 13 livros desses 27. Então você vê como ele acabou sendo importante. Deus tinha um propósito para ele. E Paulo, ó, passou por naufrágios, passou por prisões, passou por açoites, passou por perseguições, era todo dia, toda hora. Ele era perseguido pelos judeus, porque os judeus não queriam que ele levasse a palavra de Cristo. E aí vai falar o quê? É azarado? Não, Paulo enxergava todas essas oportunidades aqui de naufrágio, de tudo, todas essas coisas, como uma oportunidade de glorificar a Deus. Incrível, né? Como ele virou, como Deus transforma as pessoas. Por isso que a gente fala que a Bíblia é um livro vivo, vivo. Ela vai te transformar. Se você era de um jeito, ela vai colocar de um jeito melhor para você, para sua família, para seus filhos, seus colegas, para o seu trabalho. Bom, então a gente fala assim, acontecimentos, sempre que acontece alguma coisa, esses acontecimentos eles decorrem de algumas causas. Por exemplo, né, consequência das próprias escolhas. Às vezes você escolhe mal as coisas. Eu acabei de falar aqui para vocês, em algumas ocasiões, embora eu fosse cristão já, e embora eu tivesse orado para Deus com relação a uma decisão que eu tinha que tomar para assumir determinadas coisas, eu não esperei a resposta, o tempo certo pela resposta. E aí, o que aconteceram? Eu fiz escolhas ruins. E o que aconteceu comigo? Eu colhi resultados piores ainda, né? Às vezes a gente tem, às vezes não, existem alguns acontecimentos, algumas circunstâncias que a gente passa pelo pecado no mundo. O pecado entrou no mundo, não tem o que fazer. O pecado entrou no mundo pelo Adão. Outra coisa que pode acontecer é a maldade de outras pessoas. As pessoas são ruins. Então, o que a gente pode fazer?
pedir proteção para Deus. Eu peço todos os dias, eu peço proteção para mim e para minha família. Eu tenho uma lista de pessoas que eu oro. E às vezes eu vejo que um filho meu ou uma filha vai fazer alguma coisa e a gente tem mais experiência, já sabe as coisas que podem acontecer. Eu falei, meu, não faz isso, porque ali é um lugar perigoso, você vai passar ali sozinho à noite ou sozinha à noite. Isso não é certo. Pega um Uber, para o carro em outro lugar, fica mensalista em outros. Enfim, ali não é certo. Você fica angustiado, fica angustiado. Às vezes eu nem deveria ficar, porque eu tenho que descansar nas mãos de Deus. Mas às vezes a gente faz escolhas ruins e sofre consequências pela maldade dos outros. Então a gente não tem que colocar Deus em risco, né? Deus não tem que toda hora se arriscar, assim, se arriscar que eu digo, ficar toda hora te livrando de buchas, né? Mas às vezes acontece isso por conta da maldade das pessoas. Então se a gente pegar aqui, colocar numa balança assim, ó, o mundo, tive sorte, hein? O cristão, o que ele deve falar? O que a Bíblia ensina? Deus foi bondoso, foi providente comigo. A providência dele foi fantástica, não falhou. Pô, dei azar, hein? Essa vez eu dei azar. Não compreendo tudo. A gente não compreende todas as coisas, mas Deus continua no controle da minha vida. Deus continua no controle do universo, de tudo. Há um tempo atrás, eu tinha, eu não vou dizer que eu ficava doente, mas eu nunca me interessei por política, nunca me liguei muito em política, mas houve uma época aí que a política foi bem polarizada, né? Olha, você é de esquerda, você é de direita, não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, mas eu sou de um desses lados. E é assim, né? Eu ficava doente com as coisas que eu via, doente, doente, doente. Eu falava, não é possível, não é possível, não é possível. Muito bem, assumiu uma pessoa na presidência da República contrária àquilo que eu acredito, e eu falei, caramba, Deus está no controle de todas as coisas. Se a pessoa foi colocada lá, é porque Deus quis que ela fosse colocada lá. Ainda que essa pessoa não acredite em Deus, ainda que essas pessoas desse partido, eles escarnecem de Deus. Eu já vi, permitem que escarnecem. Eu já vi palestras, os caras dizendo que família é uma porcaria. Olha, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas eu ficava doente. Aí eu falei, não, pera, pô, quem sou eu? Quem sou eu para defender Deus? Eu não sou ninguém para defender Deus, eu sou o filho dele. E eu confio nele, ele é meu pai, querido, amado, meu Senhor, Senhor dos exércitos. Se ele quis que assim acontecesse, vai acontecer. E ponto e basta. Eu tenho que confiar nele. E assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tirei um peso da cabeça. Tirei um peso. Porque às vezes, você quer ou não quer, às vezes surge assuntos e você se inflama, você briga, até família de famílias, amigos brigarem por política. Eu falei, não, 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 eu estou fora dessa. Não, se é disso, beleza. Se é daquilo, beleza também, te amo também. E fim de papo, não quero mais saber disso. A gente tira um peso dessas coisas. Então, é Deus no controle de todas as coisas, não só da sua vida, mas Deus dirige a história. Por exemplo, fala aqui, né? O destino decidiu que assim fosse. É o destino que decidiu? Não, não é o destino que decidiu. Deus dirige a história. Se você olhar a história, como as coisas foram arrumadas, como as coisas foram acertadas, como as coisas estão acontecendo, é Deus dirigindo tudo isso. Muitas vezes, até pessoas que não são cristãs, até pessoas que não conhecem a Deus, fazem coisas para ele. Ele usa pessoas assim. É um livro que eu gosto muito de Neemias. Neemias é um livro maravilhoso. Neemias era um servo do rei Artaxerxes, né? E ele
a cidade estava desolada, Israel tinha sido, né, massacrada lá, a cidade estava sem muros, enfim, ele foi para lá. E um dos textos que fala, é um livro curtinho, Deus fala que usou Ciro, que era o rei da Pérsia. Ele falou: Ciro, ainda que não me conhece. Ciro não conhecia Deus, nunca se entregou para ele, mas fez coisas para Deus, porque ele estava numa posição que era propícia para Deus fazer determinadas coisas. Olha que incrível. Então, quem dirige a história é Deus. Então, assim, para a gente concluir, o cristão não vive entre a sorte e o azar. Ele vive sob a providência divina. Ele vive sob a providência de Deus. Nem tudo vai ser fácil na sua vida. Nem tudo. Esquece isso daí, né? Nem tudo você vai compreender. Só vai compreender o dia que você estiver do lado dele e falou: Senhor, por que aquilo me aconteceu? Deus vai te explicar. Então, nem tudo é fácil, nem tudo vai ser compreensível. Mas você pode ter uma certeza: nada escapa ao controle de Deus. Nada escapa aos olhos bondosos, amáveis, doces de Deus. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre sorte e azar. E é difícil, é um termo. Eu confesso para vocês que às vezes eu me policio para não falar, mas está no nosso vocabulário, a gente fala. Um dia eu fui com meu filho em algum lugar e a gente gostava muito de Autorama e eu tinha uma caixa com carrinhos, era uma coisa muito valiosa, carrinhos bacanas e tal, que valiam uma grana mesmo. E aí a gente não brincava mais, a coisa estava ocupando espaço. Falei para ele: cara, você vai. Não, vamos vender. Tá bom, vamos vender. Onde que nós vamos vender? Ah, vamos numa pista de Autorama. Faziam 10 anos, isso já faz tempo, né? Faziam 10 anos que a gente não brincava com o carrinho. Aí chegamos na pista de Autorama lá, vamos brincar. Pista de Autorama vazia, ninguém mais leva as crianças em Autorama. Modernidade, mas tudo bem. E é uma coisa, um hobby maravilhoso, né? Aí chegamos lá, só eu e ele, pegamos os carrinhos que não andavam há 10 anos, botamos na pista e pá, os carrinhos andando. Nisso chega um cara com um menininho pequeno, o cara põe o carrinho na pista, o carrinho do moleque não andava, não andava. Aí a gente já estava terminando, falei para a moça: olha, moça, eu quero vender minha caixa, essa caixa de Autorama, eu quero tanto e tal, e se você souber de alguém, eu te dou uma comissão. Aí o cara ouviu, falou: cara, você quer vender? Eu falei: quero tanto. Ele falou: eu tenho tanto, te dou. Vendeu uma caixa na hora. Aí fomos embora, eu falei pro o meu filho era pequeno, eu falei para ele: cara, que sorte, mano. A gente vendeu a caixa. Ele falou: sorte não, pai. Isso foi coisa de Deus. Tá aí. É bem por aí, providência divina. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu peço para que vocês possam vir participar da família dele. Quem não se entregou ainda para Cristo, experimentou da bondade, da graça, da misericórdia, da longanimidade, está perdendo muito, tá bom? E é no nome dele que eu peço por todos vocês. Amém, Senhor.